Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de The Lighthouse, ou O Farol, um dos melhores filmes de 2019. Dois homens são contratados para tomar conta de um farol durante 4 semanas. Os dias começam a passar e eles começam a perder a cabeça. Esse é um filme que definitivamente não vai agradar todo o público. Eu acho que vai ser um filme bastante divisivo, como foi A Bruxa, o outro filme do Robert Eggers, a estreia dele, no caso, em longas-metragens. E aqui eu acho que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa, apesar dos filmes serem bastante diferentes em muitos sentidos. Ambos trabalham essa questão do isolamento, até um pouco como ele desenvolve a narrativa é meio parecido, mas no geral são dois filmes completamente diferentes, até porque A Bruxa é mais um filme de terror, por mais que tenha esse lado psicológico, esse lado de atmosfera e tal, enquanto aqui vai ser um filme de terror psicológico barra drama psicológico, e aqui eu digo que ele vai ser bastante divisivo também, porque ele tem um ritmo mais lento, ele é em preto e branco, ele usa uma proporção de tela mais quadrada que a gente não tá acostumado nos dias de hoje. Ele não é um filme que vai fornecer todas as respostas, então é um filme aqui que vai colocar o público para interpretar da sua forma, cada um vai pegar os simbolismos de uma forma diferente, cada um vai imergir no filme de uma forma diferente. Então é um filme diferente do que a gente está acostumado a ver nesse terror mais tradicional que vem sendo feito nos últimos anos. É um filme que vai mais pro lado de Midsommar, vai mais pro lado de A Bruxa, vai mais pro lado de Hereditário. Então, acho que nesse sentido não é um filme que vai agradar todo o público que é fã de terror. Mas por outro lado, é um filme que é completo em todo o seu sentido cinematográfico. Então, começando pela direção do Robert Eggers aqui, é simplesmente perfeita na questão visual, na questão sonora, até pelas escolhas que ele fez. Então ele fez a escolha de gravar mesmo em película, ao invés de gravar no digital e transformar na pós-produção para preto e branco. Ele fez a escolha dessa proporção que remete mais aos filmes clássicos. Ele fez a escolha de gravar mesmo num farol, ao invés de gravar num estúdio, e lá ele usa muito do silêncio, do ambiente sonoro natural do lugar, e acho que isso faz toda a diferença, porque é um filme que precisa muito da imersão do público, então a gente consegue entrar de cabeça dentro desse filme, justamente por causa da questão visual e por causa da questão sonora acima de tudo. É um filme que vai muito além apenas do seu roteiro, e nesse sentido o som, além da parte do design do som, que é muito boa, também tem uma excelente trilha sonora que, entre momentos pontuais, que vai causar a tensão necessária quando precisa, ela vai ficar um pouco mais de lado quando não precisa dela, e aí nesses momentos que ele vai trabalhar muito bem o silêncio, ele vai trabalhar muito bem o som ambiente. Então é um trabalho sonoro aqui que é um dos melhores que eu ouvi, na verdade, nos últimos anos. E a questão visual é simplesmente impressionante. Ele não remete esse filme aos filmes clássicos de forma aleatória, acho que tudo traz um sentido aqui, até pela época que o filme se passa, até por trabalhar uma questão mais até de lendas mais antigas, lendas de marinheiros, a questão até ali das sereias e tal. Ele usar essa proporção mais quadrada também vai fazer um sentido muito forte aqui, de deixar o filme mais vertical um pouco, trabalhar um pouco mais a grandiosidade até do farol no sentido vertical, ao invés de deixar uma tela mais horizontal. Principalmente no primeiro ato, ele também vai trazer a visão clássica do cinema. No momento que ele usa a montagem, ele usa muito pouco a montagem, então ele vai deixar alguns planos mais longos, até planos sequências, mas não para causar um embelezamento visual, mas sim simplesmente por aquela noção de que os cortes eles vão transferir muito a visão do público para alguma coisa, e que o excesso de cortes é meio que uma forma do diretor impor a visão dele para o público. Então no primeiro ato ele vai deixar esses planos mais longos, só que o filme vai saber se reinventar, e a partir do segundo ato, ali da metade do segundo ato, ele vai mudar muito essa questão da montagem. Então aí ele vai trabalhar uma montagem com muito mais cortes, e isso vai fazer muita referência aos personagens, que é o momento onde os personagens vão estar enlouquecendo cada vez mais. Então ele vai trabalhar esse excesso de cortes justamente para essa questão mental dos personagens,
também para a questão do tempo, que o filme trabalha muito bem aqui, a questão de a gente não ter muita noção do tempo que está passando, ao mesmo tempo que os protagonistas também não têm muita noção do tempo que está passando. Então, em algum momento eles vão falar, já passaram tantos os dias, e aí depois a gente vê que talvez não tenham passado todos esses dias. Então, a direção e o roteiro, eles estão muito juntos aqui, nesse sentido de construir toda essa dúvida do que é real, do que não é real, de como construir a loucura dos personagens e como essa loucura vai sendo feita de forma muito gradual pelo roteiro. Então, como eu disse, o primeiro ato ele é mais lento e até por isso ele vai apostar numa loucura que vai sendo construída a partir de pequenos momentos, como a repetição de tarefas, como o isolamento, que eu acho que é o grande fator aqui, como o convívio com uma pessoa que pensa completamente diferente de você e tem ações muito diferentes de você. Então, são vários pequenos momentos que vão ajudando a compor essa mentalidade dos personagens e como a loucura deles vai sendo construída bem aos poucos. Eu acho isso um trabalho impecável. Não são todos os diretores que têm essa paciência toda, que não tem a pressa de chegar muito rápido ao ponto. E eu acho que é justamente essa calma misturado com a fotografia e com o trabalho sonoro que vai ajudar muito bem a gente a imergir no filme acima de tudo. E é isso que eu acho muito espetacular aqui, porque quando a gente fala de fotografia, quando a gente fala de trilha sonora ou do trabalho sonoro no geral, não é só uma trilha sonora bonita que vai ser eficiente num filme, não é só uma fotografia com belos planos que vai ser eficiente num filme. Acho que tudo isso tem que estar interligado em prol da obra, em prol de construir a narrativa, em prol de construir simbolismos. Então, aqui justamente a fotografia vai ajudar a construir muitos desses simbolismos, a parte sonora vai ajudar muito na questão da loucura. Então, eu acho que esse é o controle que um diretor autoral tem sobre a sua obra. É quando ele consegue interligar todos os fatores que envolvem um filme em prol de uma narrativa e, acima de tudo, em prol da visão dele. E aqui a gente consegue ver uma visão muito clara do Robert Eggers. A única coisa que eu não gostei tanto, mas não é uma crítica ao filme, mas sim uma visão minha, é que a última cena do filme eu acho que eu teria acabado, se eu fosse o diretor, o que eu não sou, mas se eu fosse o diretor eu teria cortado em um momento antes. Eu acho que ficaria um pouco mais simbólico e teria um final um pouco mais forte, mas não que o final seja ruim, longe disso. E algo que tem que ser destacado aqui são as duas atuações. Robert Pattinson e o William Dafoe estão em duas das melhores atuações da carreira deles. Então eu acho que já passou da hora de você que só assistiu Crepúsculo parar de criticar o Robert Pattinson e achar que ele é um ator ruim só por causa de Crepúsculo. Eu acho que ele tem ótimas atuações depois daquilo e talvez aqui seja a melhor atuação dele, o como ele vai construindo bem devagar a loucura, que se a gente pensar bem, ele é o protagonista do filme, e no começo parece uma atuação até meio apática, que a gente não consegue se identificar muito com o personagem, e aos poucos a gente vai sentindo tudo que ele vai passando no olhar dele, como o trabalho corporal aqui dos dois é muito importante, e o William Dafoe, não tem nem muito o que falar dele, é uma das melhores atuações da carreira de um ator brilhante. Então aqui você se sente bem à vontade, a forma como ele fala os diálogos, a forma como ele se movimenta, como ele constrói um personagem que a gente sente raiva no momento e no momento seguinte a gente não sabe o que sentir por ele. Então, assim, as duas atuações e como elas trabalham em conjunto em prol do filme também é algo fascinante aqui. Eu queria que esses dois tivessem um reconhecimento grande por esse filme espetacular. E então eu chego na hora da nota. Eu acho que pra você, principalmente que já conhece o canal, sabe que por todos os elogios que eu rasguei pro filme, eu vou dar uma nota 10. Pra mim, O Farol é um dos filmes mais impressionantes de 2019, que foi um ano incrível pro cinema. Eu fico muito feliz de assistir filmes tão bons, de ver visões tão diferentes, e em comparação, o ano de 2019 é muito superior ao ano de 2018, que eu achei bem fraco. Então, pra vocês que gostam desse estilo de filme, que eu mostrei um pouco que é O Farol aqui nessa crítica, eu acho que vale muito a pena assistir, é um dos filmes mais fascinantes do ano. Então por hoje é isso, se você gostou do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou do filme, se você concorda com o que eu falei ou não, se você gostou, se você não gostou do filme, o que você acha de A Bruxa também, se você acha que tem alguma relação com o Iluminado, e também passa no primeiro comentário aqui para ver as nossas outras redes sociais, a gente também faz críticas mais curtas no
Instagram. Eu já tinha feito uma crítica curta de O Farol lá no Instagram, e aqui uma crítica mais longa, tomando todo o tempo necessário. Por hoje é só e corta.